tireoide é uma glândula única, localizada no meio do pescoço, que atua regulando o nosso metabolismo. Falta de hormônios, hipofunção, hipotireoidismo, o metabolismo cai. Excesso de hormônios, hipertireoidismo, o metabolismo sobe. E vimos também que a tireoide trabalha essencialmente com o sal mineral iodo, já que o iodo é essencial na composição de alguns de seus hormônios. T3, triiodotironina, e T4, tetraiodotironina ou tiroxina. E essa carência de iodo, em alguns casos, pode resultar em um inchaço exagerado da tireoide, que nós chamamos de bócio ou papeira. Ao lado dela, em cima dela, encaixado com a tireoide, nós temos outras 4 glândulas bem pequenininhas. E essas 4 glândulas são conhecidas como ao lado, paratireoides. Elas atuam principalmente com o metabolismo do cálcio. Então, realizando uma associação com sais minerais, o iodo trabalha essencialmente com a tireoide, o cálcio essencialmente com as paratireoides. Beleza? Vamos lá visualizar então paratireoides, que são essas 4 glândulas bem pequenininhas que nós encontramos então ao lado da tireoide, ok? Então a tireoide no meio do pescoço, que é uma glândula única, vista a aula anterior, com seus hormônios, regulando o metabolismo, hipotireoidismo, hipertireoidismo, e hoje temos 4 glândulas bem pequenininhas, encaixadas ao lado da tireoide, paratireoides. Essas 4 glândulas bem pequenininhas produzem especialmente um hormônio, chamado de paratormônio. Esse paratormônio, há algum tempo atrás, também foi chamado de paratinina. É a mesma coisa para a gente. Paratormônio ou paratinina. O paratormônio ou paratinina é o hormônio produzido e liberado pela paratireoide. Ele atua essencialmente no metabolismo do cálcio, tá? É o chamado recâmbio de cálcio. O que é um recâmbio? Ele retira cálcio dos ossos e joga na corrente sanguínea. Então, o hormônio paratormônio ou paratinina das paratireoides atua nos ossos, realizando um tipo de descalcificação. Esse hormônio tira cálcio do osso e joga na corrente sanguínea. Vamos lá, vamos ampliar um pouco o desenho, então. Quer dizer que as paratireoides com paratormônio retira cálcio do osso e joga no sangue. É o chamado recâmbio de cálcio. É, claro, é um mecanismo de descalcificação. Agora, a pergunta é, você fala, mas Dalton, por que o cálcio tem que ir para o sangue? O cálcio no sangue exerce vários papéis. 2 principais essenciais. Primeiro, contração muscular. Sem cálcio, o músculo não contrai. O mecanismo de contração muscular depende da presença, entre outros sais, principalmente do cálcio. E o mecanismo de coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea, o cálcio é essencial para que o sangue se torne um pouco mais sólido, formando a famosa casquinha do machucado, que é um coágulo. Então, C de cálcio, C de contração muscular, C de coagulação sanguínea. Então, o cálcio sai dos ossos e vai para a corrente sanguínea. 99% do cálcio do nosso organismo está estocado nos ossos. E, de acordo com a nossa necessidade, ele sai do osso, é jogado na corrente sanguínea, participando de algumas funções, como contração muscular e coagulação sanguínea. Aí você fala, mas Dalton, mas se o cálcio só sair dos ossos, os ossos ficam fracos. Claro que sim. Se chama de osteoporose, osteosporose. Quer dizer que em algum momento eu tenho que guardar esse cálcio, armazenar esse cálcio nos ossos. De acordo com a alimentação, esse cálcio é absorvido, é jogado na corrente sanguínea e é estocado nos ossos. Um outro hormônio faz isso. Um hormônio que nós deixamos um pouco para trás. Antes disso, vamos recapitular então. Quer dizer que o paratormônio, ele tira o cálcio do osso e joga no sangue. Mas tem alguém que pega do sangue e devolve aos ossos. Lembra do hormônio calcitonina que eu falei que eu ia deixar para trás? Eu falei para você na aula anterior, vamos focar em T3 e T4. Deixa por enquanto para trás a calcitonina, que ele é um hormônio um pouquinho diferente. O que é a calcitonina? Também chamada calcitocina, ela faz o inverso. Ela pega o cálcio do sangue e devolve aos ossos, também de acordo com a nossa necessidade, fortalecendo os ossos. Ela provoca, então, calcitonina, calcificação. Enquanto o paratormônio é descalcificante, ele provoca o recâmbio de cálcio, tira do osso e joga no sangue, participando de algumas funções. A calcitonina ou calcitocina, ela calcifica. Ela pega do sangue e devolve aos ossos, também de acordo com a nossa necessidade. São hormônios, a palavra, antagônicos. O que são hormônios antagônicos?
São hormônios que exercem papéis inversos. Enquanto um tira o cálcio do osso e joga no sangue, paratormônio das paratireoides, o outro pega do sangue e devolve aos ossos, calcitonina ou calcitocina da tireoide. Ok, fechamos essa ideia de tireoide e paratireoide, lembrando que a tireoide exerce seus papéis em função do TSH proveniente da hipófise, da adenohipófise. E entenda, como a paratireoide está colada, grudada com as tireoides, direto ou indiretamente, o TSH também exerce uma certa influência sobre as paratireoides. Então, em provas, em vestibulares, glândula que atua no metabolismo do iodo, é principalmente a tireoide. Glândula que atua principalmente no metabolismo do cálcio, principalmente a paratireoide, porque a tireoide também atua no metabolismo de cálcio, né? Pegando do sangue e devolvendo de volta aos ossos, fortalecendo os ossos, evitando osteoporose ou osteoporose. Beleza, muito bonito, muito legal, né? Vamos lá então, próximo hormônio, ACTH. O ACTH, hormônio adrenocorticotrófico ou adrenocorticotropina. Esse é o piorzinho, né? ACTH, adrenocorticotrófico, adrenocorticotrofina, também proveniente da parte anterior da hipófise, que nós chamamos de adenipófise. Lembrar que a hipófise é uma glândula dividida em duas regiões, uma parte anterior, uma parte posterior. A parte anterior, A de anterior, A de adenohipófise. É muito legal. E a parte posterior, neurohipófise, tá? Lembra que a parte anterior, a adenihipófise, ela produz hormônio, armazena e secreta. Ela joga na corrente sanguínea. Já neuro, ela não produz neuro. Os hormônios vieram do hipotálamo, estrutura integrante do sistema nervoso. Ela recebe os hormônios do hipotálamo, armazena e joga na corrente sanguínea, secreta, mas não produz a neuro. A adeno, então, produz hormônios. Passamos pelo STH, somatotrófico, somatotrofina do crescimento, TSH, visto anteriormente, tireotrófico ou tireotrofina. ACTH, adrenocorticotrófico ou adrenocorticotrofina, porque ele atua nas adrenais. O que são adrenais? Glândulas que nós encontramos em cima do rim. São dois rins, são duas adrenais, também chamadas de adrenais ou suprarrenais. Supra, em cima dos rins. Quer dizer que em cima do rim nós temos glândulas chamadas de adrenais ou suprarrenais, de fácil visualização, tá vendo? Então, ACTH, adreno, porque atua nas adrenais, ok? A adrenal ou suprarrenal, que nós encontramos em cima do rim, é uma glândula muito interessante, porque olhando por dentro dela, ela tem uma membrana protetora, que nós chamamos de cápsula, que protege a glândula, e ela divide-se internamente em duas regiões muito importantes. Aí você fala, mais alto, eu vou ter que saber agora a divisão interna de glândula. Para cada região interna dessa glândula, suprarrenal ou adrenal, os hormônios têm natureza química diferente e exercem também papéis diferentes. Ela é um pouco mais complicadinha. Então, a glândula suprarrenal, adrenal, adrenal, são duas em cima do rim. Tem uma membrana, uma capa protetora chamada de cápsula, e internamente divide-se em duas regiões muito importantes. Uma parte mais externa e uma parte mais interna, tá? Essa parte mais externa, um pouco mais, um marrom mais claro, tá vendo? Ela é chamada de córtex. Já ouviu falar em córtex cerebral? Superfície do cérebro. A palavra córtex quer dizer superfície. E a parte interna, esse marrom mais escuro, é chamada de medula. A medula óssea, o interior do osso. Córtex quer dizer superfície ou região cortical, e medula, que é a parte interna, ou região medular. Note a presença dos vasos sanguíneos, que vão recolher os hormônios e levá-los até o seu local de ação. Lembrar que o local de produção do hormônio é uma glândula, mas pode ser um órgão também, e o local de ação do hormônio é sempre chamado de alvo. Lembra disso? É o órgão-alvo, é o local onde o hormônio vai atuar, é o tecido-alvo. Alvo é o local onde o hormônio está atuando. Córtex é a superfície da glândula ou região cortical, e medula é a parte interna, também chamada região medular, ou simplesmente medula, que é a parte interna da glândula. Os hormônios são diferentes e a natureza química dos hormônios é também diferente, tá? Os hormônios do córtex, tá vendo? Os hormônios da parte externa e os hormônios da medula, que são os hormônios da parte interna da glândula suprarrenal, possuem naturezas químicas diferentes. Como assim natureza química? Comentamos anteriormente que um hormônio,
ele pode ser proteico, ele pode ser resultante da união de aminoácidos, não é isso? E ele pode ser lipídico. E quando é lipídico, ele é chamado esteroide. A palavra esteroide não quer dizer anabolizante, como dito no dia a dia por muita gente. Ah, o anabolizante, o esteroide. Não. Há esteroides com efeito anabolizante. A palavra anabolizante é um efeito. Não quer dizer que todo esteroide tem efeito anabolizante. Esteroide quer dizer hormônio lipídico, hormônio de natureza lipídica. Se esse hormônio tem natureza lipídica, ele é chamado de esteroide. Os hormônios do córtex, da parte superficial da glândula, eles são esteroides. Eles têm natureza lipídica, só no córtex, porque na parte interna chamada medula, eles são proteicos. Olha só a ideia. Quer dizer que na parte externa eles são esteroides e na parte interna eles são proteicos, na medula. Olha só que interessante o termo que eu puxei para você. O córtex não produz esteroide. Qual é o nome dos esteroides do córtex? Corticoides, também chamado corticosteroides. Olha o que é um corticóide, tão comentado às vezes por você e por pessoas. E com detalhe, tomou corticóide, a pessoa engordou, ela ganhou peso. Nem sempre é assim. Depende do corticoide. O que é um corticoide? Oide de esteroide. Esteroides do córtex, corticoides ou corticosteroides. Corticoides ou corticosteroides são hormônios produzidos pelo córtex, são os esteroides do córtex. Já na medula, os hormônios são proteicos. Quais hormônios são esses? E são muitos hormônios. E eu sei que realmente é, tá? Os corticoides são 3 principais categorias: mineralocorticoide, glicocorticoides e androgênios. Eu falei que são categorias. Cada categoria tem vários exemplos. Então, eu tenho tipos de mineralocorticoides, tipos de glicocorticoides e tipos de androgênios. Não se assuste, eu vou focar com você um principal exemplo de cada um, tá? Então, quando eu falo hormônios do córtex, eles são corticoides, esteroides do córtex. Eu tenho 3 famílias de hormônios, 3 categorias. Vamos dizer que são classes: mineralocorticoides, glicocorticoides e androgênios. Cada classe dessa, cada categoria, aborda vários hormônios. Veremos pelo menos um, para que você tenha uma ideia do que é cada categoria de corticoide, tá? E a glândula, no caso suprarrenal, adrenal, a parte interna, a medula, produz hormônios proteicos. O principal hormônio proteico você conhece como adrenalina. O hormônio adrenalina tem vários papéis diferentes, muito importante esse hormônio. A adrenalina tem efeitos parecidos com a noradrenalina, o outro hormônio. A noradrenalina também chamada epinefrina. Então, quando aparecer para você essas palavras, noradrenalina, adrenalina, epinefrina, o efeito é o mesmo, para nós vai ser a mesma coisa, tá? Só que a adrenalina é um hormônio, noradrenalina é outro hormônio. A adrenalina é a mesma coisa que epinefrina para a gente. Mas, de novo, noradrenalina, adrenalina e epinefrina, quando aparece para a gente, exerce o mesmo papel. Eu vou começar por ela, tá? A adrenalina é um hormônio que provoca efeitos em situação de susto, perigo, socorro, emergência, né? É o hormônio da fuga, é o hormônio do perigo, do socorro, da emergência. Eu vou criar uma ideia com você. A pessoa pulou no quintal do vizinho para pegar jabuticaba. E, de repente, eu vi uma placa escrita "Cuidado, cão bravo". E ela já entrou desconfiada com aquilo. De repente, ela pegando a jabuticaba, virou a blusa, colocando a jabuticaba na blusa, no copinho. De repente, aquela coisa toda, aquele barulhão, e o coração disparou, a pupila arregalou, e ela ficou doida e saiu correndo. Ela pulou, nem colocou a mão no muro, pareceu o Jaspion. Se você conhece o Jaspion, é uma coisa mais antiga, uma coisa mais saudosista. E a pessoa pulou o muro, nem colocou a mão no muro. E ela pulou do lado do coração, a pupila dilatou, toda preocupada. O que aconteceu com ela? Naquele momento, atua o hormônio adrenalina. Para quê? Uma situação de perigo, de socorro, de fuga, de estresse. E o coração começou a bater mais rápido. Objetivo: bombear sangue com mais eficiência, levando oxigênio a todas as partes do corpo, para que eu possa oxigenar as células, fornecendo mais energia, podendo correr ou enfrentar o perigo. É a chamada taquicardia. A taquicardia é o primeiro sinal, a primeira característica provocada pela adrenalina, taquicardia. Ela aumenta os batimentos cardíacos, aumentando o fluxo de sangue, bombeando sangue para o corpo inteiro para que eu possa reagir perante a situação de perigo, não é isso? E a pupila dilatou. O objetivo é para que eu possa enxergar melhor,
pupila dilata, aumentando o meu campo visual, para que eu possa enxergar melhor de onde vem o perigo, de onde vem a pancada, de onde vem o cachorro, o rinoceronte, a girafa que vai morder. Então, eu tenho que enxergar o que está acontecendo. Então, a pupila dilata para quê? Para que eu possa enxergar melhor. Pupila dilatada recebe o nome de, escuta, midríase. Não adianta decorar pupila dilatada. A nomenclatura é midríase. Midríase é a pupila dilatada, aumentando o campo visual, para que eu possa enxergar, claro, melhor a situação de estresse, de fuga, socorro de emergência e de perigo. Midríase. Quando a pupila fecha, é o contrário, não é isso? Ela vai contrair quando a situação normaliza. A gente fala miose. Miose é uma situação onde a pupila volta a fechar depois da situação de estresse, depois da situação de perigo. Beleza? Então, quando a pupila dilata, é uma situação de midríase, tá? Então, pupila dilatada, aumentando o campo visual, é uma midríase. E a pergunta final, que é muito interessante. Olha, a adrenalina exerce um monte de papel. Estou colocando os principais por enquanto, que estão relacionados bem à função de hormônio, tá? Eu falei para você que a situação de estresse vai haver maior produção de energia para que eu possa fugir da situação de perigo ou enfrentar o perigo. Quer dizer que a adrenalina é um hormônio que aumenta a produção de energia. Como? Ela aumenta a taxa de açúcar no sangue. Ela é um hormônio hiperglicemiante. O que é um hormônio hiperglicemiante? É um hormônio que aumenta a taxa de açúcar no sangue, oferecendo o quê? Energia para que eu possa enfrentar o perigo ou correr de algum tipo de perigo. Eu coloquei de vermelho, percebeu? Eu coloquei de vermelho por quê? Porque 3 hormônios principais fazem isso. A adrenalina é o primeiro de 3 hormônios que eu vou citar para você, que são hiperglicemiantes, que aumentam a taxa de açúcar no sangue. Eu vou criar até um quadrinho para você aqui, vou preencher nesse quadrinho, essa bolinha, esse balãozinho com o tempo com você, tá? A adrenalina é o primeiro hormônio hiperglicemiante, que aumenta a taxa de açúcar no sangue. 3 principais hormônios fazem isso. Você aí na sua casa, no seu caderno, no seu material, cria um balãozinho, coloca uma homenagem em cima, coisa muito bonitinha, põe um credo, uma coisa bem legal e chama atenção para isso. Hormônios que aumentam a taxa de açúcar no sangue. São 3, que são hiperglicemiantes. Principais. Primeiro da sua lista, a adrenalina em situação de fuga, socorro, perigo e estresse, oferecendo energia para que eu possa reagir a esse momento inesperado aí. Beleza? Muito legal a adrenalina. Quando você se acalma, claro, acontece o inverso, né? O coração volta a bater um pouco mais devagar, a pupila volta a fechar, entre outros fatores que veremos no sistema nervoso. Ok? Córtex. Quer dizer que a parte interna da medula produz o hormônio proteico. A adrenalina é um hormônio composto pela união de aminoácidos. Já o córtex produz esteroides do córtex, corticoides. Mineralocorticoides. Olha a nomenclatura. Mineralocorticoide, glicocorticoide. Eu vou te chamar a atenção. Mineralocorticoide, glicocorticoide, hormônio que sai de onde? Do córtex. E o ACTH, adrenocorticotrófico, não atuou nas adrenais? Tá. Eu tenho um detalhe importantíssimo para chamar a sua atenção. ACTH vem da hipófise, da adenopófise, adrenocorticotrófico. Olha a nomenclatura desse hormônio, adreno, porque atua nas adrenais. Adrenocórtico, que ele só atua no córtex. Você percebeu a ideia? Lembrar que a suprarrenal tem 2 regiões, a adrenal, o córtex e a medula. Córtex, parte superficial, medula, que é a parte interna. O hormônio ACTH, adrenocorticotrófico, veio da hipófise, da adenopófise, e atuou nas adrenais. Porém, escute o Daltinho, adrenocórtico, ele só atuou no córtex, ele não atua na medula. A medula, quando produz adrenalina, eu falei que em situação de estresse, socorro, de perigo, de fuga, quem estimula a medula a liberar adrenalina é o sistema nervoso. Olha que loucura! Glândula de duplo comando, de duplo controle. O córtex é estimulado pelo ACTH, adrenocórtico, que atua no córtex, que veio da adenopófise. Já a medula, que é a parte interna, é comandada pelo sistema nervoso, em situações de, como eu disse, estresse. O sistema nervoso atua na parte interna chamada medula, que libera adrenalina e provoca os efeitos citados. Já o ACTH, adrenocórtico, ele só atua no córtex. Você viu que legal que isso aqui? Eu sei que é muita coisa. Vamos de novo? ACTH, adrenocórtico, adreno, porque ele atua nas adrenais. Adrenocórtico, que ele só atua no córtex, que é essa parte superficial da glândula.
A parte interna, medula, que libera adrenalina, é estimulada pelo sistema nervoso. Quer dizer que o ACTH não atua na medula, apenas no córtex. Beleza? Então, o ACTH adrenocórtico atuou no córtex, que produz mineralocorticoide, glicocorticoide e androgênios, tá? A palavra mineralocorticoide, você já viu. Nós já vimos juntos isso aqui em algum lugar, nós já vimos. E é espetacular. Mineralocorticoide. Corticoide, esteroide do córtex. Corticoide, esteroide do córtex. Mineralo. Não lembra minerais? Esse hormônio atua, os mineralocorticoides, atua com sais minerais, na reabsorção de sais minerais. Onde nós passamos por aqui, em algum local, em algum conteúdo, que vimos o hormônio que atua em algum lugar e realiza reabsorção de sais minerais. Você lembra? Sistema urinário, néfron, o hormônio aldosterona. O hormônio aldosterona que atuava no néfron, no túbulo contorcido proximal principalmente, esse hormônio atuava no néfron, no túbulo renal, realizando reabsorção de sais minerais de volta para a corrente sanguínea. Era um transporte ativo, gastava energia para acontecer. Lembra disso? Eu sei que é muita coisa. Viu como é que o conteúdo vai costurando, vai trançando? A aldosterona é um mineralocorticoide. Mineralo que atua na reabsorção de sais minerais, por isso mineralocorticoide. Então, exemplo de mineralocorticoide é a aldosterona que atuou no néfron. Ok. Glicocorticoides, corticoide, esteroides do córtex. O que lembra glico? Glico não lembra glicose, glico. É outro hormônio glicose, hiperglicemiante. Os glicocorticoides são também hiperglicemiantes. Segundo exemplo, glicocorticoides são hiperglicemiantes. Eles aumentam a taxa de açúcar no sangue. Glicocorticoides, glico de glicose, hiperglicemiantes, aumentam também a taxa de açúcar no sangue. Nós temos vários glicocorticoides. O que a gente mais conhece no dia a dia, você já ouviu falar, é a cortisona, também chamada cortisol, tá? A cortisona, quando aplicada, quando utilizada por nós no dia a dia, tem dois principais objetivos. A cortisona é um hormônio com efeito antialérgico e anti-inflamatório, tá? Pessoas com crise asmática, por exemplo, tem aquelas bombinhas, muitas têm cortisona. Para efeito o quê? Antialérgico. É anti-inflamatório, muitas pomadas para inflamações de pele, tendinite, bursite, muitos componentes químicos de medicamentos têm cortisona. Para qual efeito? Anti-inflamatório. Então, a cortisona é um exemplo de glicocorticoide. O efeito dela procurado, ela é antialérgica e anti-inflamatória. Porém, como citado, ela é hiperglicemiante. Ela aumenta a taxa de açúcar no sangue. Por isso que, em alguns casos, existe aumento de peso. Respondendo para você por que alguns corticoides levam ao aumento de peso, ou até mesmo inchaço. Uma explicação rápida, bem bobinha para você. Se a cortisona é um tipo de glicocorticoide, glicose, ela também aumenta a taxa de açúcar no sangue. É tanto açúcar no sangue que aumenta a concentração sanguínea. E aumentando a concentração sanguínea, haverá retenção de água por osmose, o que leva ao inchaço. Muito fácil de entender. Então, esse inchaço é muito comum para quem toma corticoide, do tipo glicocorticoide e cortisona, porque haverá uma retenção de líquido pelo aumento do excesso de açúcar na corrente sanguínea, certo? E, obviamente, esse excesso de açúcar, no futuro, pode ser convertido em gordura, de médio a longo prazo, não é de curto prazo. De curto prazo, é muito comum realmente a retenção de líquido, esse inchaço, é muito comum, vai passar. Se um dia você utilizar cortisona, que é um tipo de corticoide, glicocorticoide, esse inchaço é comum, não se preocupe, ele vai passar, tá? Casos anômalos, esse inchaço permanece por algum motivo seu, patológico, interno, seu, mas não é comum, ele passa esse inchaço. Se o uso do corticoide, do glicocorticoide, cortisona, for prolongado de médio a longo prazo, pode ser que esse excesso de açúcar seja encaminhado ao fígado, convertido em glicogênio, que se converte em gordura. E haverá realmente um aumento de peso aí. Pode ser que aconteça, tá? Quer dizer que o principal exemplo de glicocorticoide é o hormônio cortisona, que quando utilizado tem dois principais objetivos, antialérgico e anti-inflamatório. Beleza? Androgênios, último hormônio, última categoria de hormônio da suprarrenal adrenal. Andro quer dizer masculino, macho, androgênio. São hormônios, na verdade, masculinos. Esses androgênios, hormônios masculinos, andro, é a mulher menopausa, no homem andropausa. Andro quer dizer macho. Lembra da botânica? A flor, a estrutura da flor? Gineceu, androceu.
gineceu, órgão feminino, androceu, que é o órgão masculino. Andro quer dizer macho, masculino. Androgênios são hormônios masculinos. Esses hormônios masculinos não confunda com testosterona, que é o hormônio produzido pelo testículo, que também é um hormônio masculino, tá? Esse hormônio androgênio, hormônio masculino, quer dizer que a mulher produz também, que a mulher também tem suprarrenal ou adrenal, concorda? Então, androgênios são hormônios masculinos produzidos tanto pelo homem quanto pela mulher. E esse hormônio é um hormônio virilizante. Ele atua com características físicas, ele potencializa características físicas, como pelo, crescimento de musculatura e tom de voz, certo? Então, é um hormônio que acentua um pouco mais essas características físicas. Alguns homens possuem uma quantidade menor de pelo. Um dos fatores pode ser uma quantidade menor de androgênio. Já homens com muito pelo no rosto, pelo corpo, região pubiana, pode ser um excessozinho junto com a testosterona do androgênio. A maioria das mulheres tem pouco androgênio, por isso a voz da mulher mais aguda, uma escassez de pelo, principalmente no rosto, obviamente. Agora, há mulheres que possuem um pouquinho a mais de androgênio. Essa mulher tem um pouco mais de pelo pelo corpo, você percebe um pouco mais de pelo nos braços, inclusive no rosto, uma pelugem em cima, região pubiana com um pouco mais de pelo. Isso é muito comum de acontecer. Então, são androgênios, hormônios que acentuam características masculinas físicas, tá? Não são comportamentais, são físicas. Pelo na região pubiana, rosto, pelo corpo inteiro, crescimento de musculatura e até mesmo estimula, influencia um pouquinho no tom de voz. Beleza? Fechamos suprarrenal adrenal. Você viu que tanto de hormônio que essa glândula tem, complicada demais, né? Vamos recapitular pela última vez? Quer dizer que, como tem hormônio, né? O ACTH, adrenocórtico, só atua no córtex. A parte interna, quem controla a medula, é o sistema nervoso. Adreno, porque atuou nas adrenais. Hormônios do córtex são esteroides, são corticoides. Mineralocorticoide, glicocorticoides e androgênios. A parte interna, medula, são hormônios proteicos, união de aminoácidos. O mais famoso, a adrenalina, que possui efeitos diversos. Uma ótima aula, eu sei que é complicada, com muito hormônio. Estou sempre à sua disposição. Bom estudo, boa semana. Beijo enorme, um abraço do Daltinho. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau.